17. E eu peço à igreja que me ajudem, por favor, nós leiamos de forma responsiva. Vamos ler responsivamente? Nós leiamos aí, 1 Timóteo 1, 12 ao 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmãos, desde que Adão e Eva pecaram, o pecado tornou-se prática diária do ser humano. Não tem como fugir disso, não tem como evitar isso. Todos os dias nós pecamos. E todos os dias nós somos surpreendidos com pecados de outras pessoas. Quando a gente acha que não tem mais nada pior para acontecer, vem uma notícia, né? Todo dia, quem acompanha notícias, noticiários, né? Nós vemos coisas desse tipo, né? Essa semana eu estava dirigindo, aí veio aqueles momentos de notícias urgentes na Itatiaia, e aí veio uma mensagem, uma notícia lá mais ou menos assim, o marido que estava com raiva porque a esposa terminou um relacionamento, aí ele pegou a própria filha e matou a própria filha para vingar da esposa que queria terminar o relacionamento. Eu não sei se eu entendi direito, mas quando a gente pensa que não tem algo pior para acontecer, vem mais uma tragédia humana para mostrar e confirmar o que a Bíblia diz, que todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou na versão antiga, e estão destituídos da graça de Deus, né? Irmãos, na Bíblia também tem um sem número de exemplos de pecados tristes, grosseiros, absurdos, que deixam o coração de Deus assim abalado. O pior momento de pecado da história da humanidade, que nunca teve igual, e quando acontecer de novo, Jesus volta, é na época do dilúvio. A Bíblia diz que o pecado estava desenfreado, e para que a humanidade inteira não fosse condenada, Deus condenou o mundo e preservou Noé e a sua família. No mundo inteiro só tinha uma família que achou graça diante de Deus. Um outro momento dramático da história do pecado, e muito triste, Sodoma e Gomorra. O pecado em Sodoma e Gomorra estava tão degradante, estava tão ruim diante de Deus, que Deus teve, por misericórdia, que destruir as duas cidades, para que aquelas duas cidades não contaminassem o mundo inteiro, e Deus tivesse que destruir o mundo todo de novo. Então Deus assim, vou destruir essas duas cidades para preservar o resto do mundo. E o pecado ali era tão terrível, mas tão terrível, e diz a Bíblia, e só tinha um homem justo naquela região ali, naquela conurbação de 6 cidades. A gente sempre cita Sodoma e Gomorra, mas eram mais, né? Um homem justo.
O pecado dominava, descontrolado, desenfreado, e aí Deus preserva esse homem, né? Ló era o nome dele, né? Que não pertencia àquela cidade. Ele foi ali atraído pelos olhos, foi morar naquela cidade, e só tinha ele de justo, e Deus já estava ali não aguentando mais, destruiu as cidades, para que as cidades não destruíssem o mundo inteiro. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? O nosso texto fala sobre isso. Pecado, mas acompanhado da graça de Deus. O nosso tema hoje é este: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, que é o autor desse versículo, lá em Romanos, agora ele escrevendo para Timóteo, ele se coloca como principal dos pecadores, e aí ele fala com Timóteo: olha, mas a graça me alcançou, e agora eu não sou mais aquela pessoa. E aí nós sabemos a história, né? Então Paulo coloca aí como o principal dos pecadores, e ele vai dar orientações a Timóteo, para que Timóteo não desanimasse com o pecado, para que Timóteo não voltasse atrás no ministério, porque apesar do pecado fazer parte da natureza humana, a graça de Deus é maior. Amém? Amém. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Então nós queremos mostrar 3 verdades bíblicas, teológicas, nessa questão: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A primeira nós vamos encontrar aí no versículo 13, e eu peço que nós leiamos novamente, né? Versículo 13, vamos ler: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Primeira verdade que nós nunca podemos esquecer, irmãos. Às vezes as séries, a televisão, as mídias tentam tampar o sol com a peneira, mas nós não podemos perder de vista essa verdade. O ser humano é pecador, e sem Jesus não tem limite para o pecado da pessoa. Nós somos pecadores. Até a menor criança recém-nascida, um bebezinho, já nasce contaminado pelo pecado que vem de Adão e Eva. Isso é muito triste, mas se nós tivermos essa consciência, nós vamos ter uma visão correta da vida do ser humano e de nós mesmos. Então, o ser humano é pecador. Paulo começa falando aqui, noutro tempo. Qual tempo? O tempo antes dele ser alcançado pela graça de Deus. Então ele fala: antes de eu ser alcançado pela graça de Deus, olha como eu era. E ele vai chegar à conclusão que ele era o pior dos pecadores, né? E ele fala assim: eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Blasfemo é aquelas pessoas que fazem insultos, injúrias, difamação, tem a ver com um pecado verbal, que usa a língua para pecar. Paulo fala assim: eu era blasfemo. Paulo falava mal de Jesus, porque ele achava que Jesus era um herege, que estava criando uma nova seita, que estava atrapalhando a religião judaica. Paulo falava mal dos cristãos, ele chamava aqueles que eram do caminho. Então Paulo blasfemava, insultava, injuriava Jesus e os seguidores de Jesus. Paulo não tinha limite para falar mal dessas pessoas. Mas aí fala também que ele era perseguidor. Não satisfeito em falar mal, Paulo começou uma perseguição física contra os seguidores de Jesus. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, e agora Paulo começa falando mal, injuriando, e agora ele começa a perseguir fisicamente. Lá no livro de Atos conta a história de Paulo perseguindo cristãos, que ele ia de sinagoga em sinagoga, ele ia de cidade em cidade, pegava cartas de autorização na sinagoga, e naquela cidade perseguia os cristãos, batia, espancava os cristãos. Tem uma ideia lá que o reverendo Hernandes explora muito, né, que os comentaristas falam, que a ideia ali é que Paulo estava como uma besta fera descontrolada. Já viu às vezes esses filmes
que a gente vê de arenas, quando os leões atacam os gladiadores, ou quando um urso ataca um acampamento, ou esses filmes descontrolados, uma anaconda atacando as pessoas. A ideia é que Paulo estava igual um animal feroz, né? Uma fera, descontrolado, atacando os cristãos. E ele pegava a carta, pegava a autorização, perseguia, batia, espancava, autorizava a morte. E Paulo estava descontrolado, ele queria exterminar os que eram do caminho. Primeiro ele injuriava, insultava, não satisfeito, ele começou a perseguir, matar e espancar os cristãos. E aí fala assim, ele era insolente, não tinha limites, ele tinha uma violência cruel. Veja bem, irmãos, não era apenas questão de ser ateu. Ele queria exterminar quem era do caminho, os cristãos. E aí ele começa com blasfêmia, passa a perseguição física, e aí ele se torna insolente. E se olhar lá no dicionário, maus tratos, violento, causador de danos morais e físicos a outras pessoas, cruel. A crueldade estava arraigada em Paulo contra os cristãos. E a gente pensa assim, uma pessoa dessa nem o inferno quer. Mas ele não para por aí, né? Ele fala aí no versículo 15, olha o versículo 15, ele fala assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, quem era o principal? Eu sou o principal. E eu já vi pastores às vezes falando assim, que acham que isso aqui era uma metáfora. Não era metáfora. Paulo de fato não era uma pessoa fácil. Ele se considerava que ele era o pior pecador, o principal dos pecadores, o maioral dos pecadores. E se você olhar, né, o currículo de pecados de Paulo, eu acho que ele estava sendo sincero e claro. De fato, Paulo era o pior pecador. Blasfêmias contra Jesus, contra os perseguidores, perseguição verbal, moral, perseguição física, morte, espancamento, né? Tudo isso fazia parte do currículo de Paulo. Aí se você olhar em Romanos 3, olha Romanos 3, ele fala do pecado, como nós chamamos na teologia de depravação total, que você pensa que, eu penso, né? Ele está falando dele próprio. Olha Romanos 3, ele começa a falar a condição dos homens pecadores. É como se ele estivesse dando o currículo vida dele, né? Olha aí, Romanos 3, versículo 10, ele está falando, no versículo 9 ele está falando dos pecados, né? Aí no 10 ele começa, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem enganos, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles tem cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramarem sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Irmãos, a minha percepção é que Paulo está falando dele mesmo aqui, antes da conversão, antes de ser alcançado pela graça. Paulo se considerava, na perspectiva dele, e eu imagino que ele estava sendo realista, não exagerado, como o principal dos pecadores. Na teologia nós chamamos isso de depravação total. O que significa isso? O homem incapaz de buscar a Deus corretamente sem a graça de Jesus. E é incapaz de fazer o bem corretamente. E até as coisas boas que o homem faz, sem Jesus, estão manchadas pelo pecado. E mais, uma pessoa sem Jesus, ela está sujeita à escravidão da carne, do mundo e do diabo. A pessoa sem Jesus, ela não tem vida própria. Ela não tem livre-arbítrio. Ou ela é controlada e direcionada pela carne, ou ela é controlada pelo mundo, ou ela é controlada pelo diabo. Ela não tem vida. Ela segue
esses 3 princípios aí. E Jesus vai falar mais, assim, ó, aquele que comete pecado é do diabo. E ele fala mais, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E Paulo se considerava encaixado nessa situação aqui plenamente. Mas nós vamos caminhar agora no versículo 14 e 15, e aí você vai ver a graça de Deus o alcançando, né? Olha o 14 e 15. Vamos ler juntos, irmãos? Esses 2 versículos são lindos demais, né? E aí eu quero que você entenda isso. Jesus é a expressão da graça de Deus. Aqui está falando da graça que alcançou Paulo e tirou dessa situação de escravidão do pecado. Mas olha aí, vamos ler juntos, por favor? 14, 15. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, o currículo de Paulo dava motivo suficiente para ele considerar como o pior dos pecadores, mas a graça o alcançou. Paulo, se vivesse hoje nosso dia, seria aquela pessoa que fala assim, ó, para isso aí não tem jeito. Já viu aquelas pessoas que a gente acha que são casos perdidos? Às vezes no nosso trabalho tem gente assim, às vezes na nossa família, a gente fala assim, fulano é caso perdido. Irmãos, presta atenção nisso. Não existe caso perdido para Jesus. Amém? Não existe. Nós estamos falando de Paulo, poderia dar vários outros exemplos na Bíblia, de Manassés, de Sansão, de próprio Davi, né, no currículo de pecado deles. Mas olha o que mudou a história de Paulo e fez com que ele, de perseguidor, se tornasse um seguidor, que fez com que ele deixasse de ser um motivo de tristeza para tornar-se um motivo de alegria, um canal de maldição para se tornar um canal de bênção. Está aí o versículo 14, transbordou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo, que era o pior dos pecadores, agora ele vai se tornar a maior bênção para o reino de Deus. O maior missionário, o maior plantador de igreja, o maior escritor da Bíblia, o maior teólogo, né? Nunca mais teve alguém igual ao apóstolo Paulo. Mas começa com isso aqui, ó. Transbordou a graça de Deus. Eu fui pesquisar sobre essa palavra, hein, irmãos. Transbordou a graça de Deus. Lá no dicionário grego, essa palavra transbordou é a palavra que hiperepleonagem. Hiperepleonagem. De onde vem essa junção de 2 palavras? A primeira é hiper, de hipermercado, né? Algo muito grandioso. Então, se você olhar no dicionário, a tradução seria assim, ó, estar presente em grande quantidade. Então, a graça estava presente em grande quantidade na vida do apóstolo Paulo, mais que suficiente, excedente, exageradamente. Onde abundou o pecado, a graça se manifestou de uma forma exageradamente superior, transbordou. As mulheres mais antigas aí talvez vão lembrar, antigamente não existia esses leites de caixinha, já vem pronto, cheio de química, né? A gente comprava o leite original, né, da vaca. Na roça ainda é assim, aí você tinha que ferver o leite, porque nosso organismo, nosso estômago não tinha condição de beber o leite in natura, né? E aí tinha que ferver o leite. E quando a gente estava fervendo o leite, o que acontecia não poucas vezes? O leite transbordava. É essa a ideia que Paulo está falando, é a mesma palavra, como se ele precisasse de um pouco de graça, mas a graça foi tão grande na vida dele que fez transbordar, né? Entornou a graça na vida de Paulo. Irmãos, presta atenção no que eu estou querendo dizer. Às vezes você entrou aqui achando que é o pior dos pecadores. Quanto maior o pecado, maior a graça. Amém? Amém. É lógico, Paulo em Romanos vai assim, nós vamos
permanecer no pecado por causa disso? Não. Nós vamos pecar mais por causa disso? Não. Mas o que eu estou querendo dizer é que a graça ela é suficiente para cobrir qualquer pecado. É isso que Paulo está querendo dizer. Não é para nós dizer, então eu vou pecar porque a graça vai ser maior. Não, não é isso. Se você não conhecia Jesus, ou se você, no momento da sua vida cristã, caiu em algum pecado, como filho pródigo, a graça de Deus é suficiente para resgatar você com folga, com sobra e ainda transbordar para você abençoar outras pessoas. Entenderam? Então, além dela te resgatar, ela vai te encher, te preencher, transbordar, e as pessoas que antes viam você no pecado, agora vão ser abençoadas com a sua vida cheia de graça. É o que Paulo está falando. Ele foi agraciado, mas foi tanta graça que a graça transbordou e alcançou outras pessoas. Quando você recebe às vezes uma bênção, tipo assim, às vezes alguma coisa que é mais do que você precisa, e você compartilha isso com outras pessoas. É essa ideia que Paulo está falando aqui. Mas aí ele aponta para Jesus. Jesus é a graça de Deus. Jesus é a única forma de libertação do pecado. Amém? Em João 8, versículo 32, 36, alguns irmãos conhecem, vamos falar de cor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14, 6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é verdade. Aí o versículo 36 de João 8 fala assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A graça é Jesus. E eu falo mais, irmãos, daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. Não importa o tamanho do pecado, entre aspas, ou a quantidade de pecado, ou o tipo do pecado, ou a situação do pecado, a graça é maior. E vai ter tanta graça na sua vida, que vai cobrir o pecado, ainda vai transbordar, e vai sobrar para você abençoar outras pessoas. A graça é maior. Essa ideia que Paulo está falando, onde abundou o pecado, transbordou a graça. Onde tinha pecado, veio uma graça que cobriu aquele pecado, apagou aquele pecado, purificou aquele pecado e ainda sobrou graça para abençoar outros que precisavam sair do pecado. Transbordou, foi além, espalhou. Irmãos, Paulo diz aqui que ele obteve tudo isso por misericórdia. Presta atenção, não é pelo que nós fazemos. Como pastor nesses anos, 22 anos, muitas vezes eu encontro pessoas que falam assim, pastor, eu tenho que melhorar minha vida para vir para a igreja. Não é assim. É a graça que vai cobrir o pecado e transportar e sobrar para você abençoar outros. Paulo está falando assim que ele obteve misericórdia, ou seja, ele não recebeu aquilo que ele merecia. Se fosse olhar o merecimento de Paulo, ele merecia condenação, inferno, punição. Ele não recebeu o que ele merecia, ele recebeu misericórdia. Paulo se tornou esta pessoa maravilhosa, não é pelo merecimento dele, foi a graça que transbordou na vida dele. O coração de Paulo foi mudado, transformado pela graça, o pecado foi apagado pela graça e ainda sobrou graça suficiente para abençoar muitas pessoas. Tudo foi pela graça, irmãos. Romanos 6, 23 fala assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então veja bem, a misericórdia de Deus e a graça divina andam juntas, como se fosse uma moeda de duas faces, de dois lados. Paulo obteve misericórdia, não recebeu o que ele merecia, e aí veio a graça e cobriu,
e fortaleceu e capacitou e o impulsionou para abençoar outras pessoas. Irmãos, isto é maravilhoso demais. A graça ela é dada sem medida, em abundância. Se você está aí pensando assim, nossa, como é que eu faço para lutar com esse pecado? Vá até Jesus. Jesus tem graça suficiente para nós, né? A graça ela é ricamente derramada sobre nós por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa comunhão com Jesus Cristo. Foi Jesus mesmo quem disse que veio buscar e salvar o perdido. E em Jesus não tem limite para perdoar. Quer ver um exemplo bíblico sobre isso que vai te mostrar claramente que eu estou tentando passar nessa noite? O filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Ele pegou a herança antecipada ali na casa do pai, foi para uma terra distante, bem longe da casa do pai, gastou tudo de uma forma dissoluta, e aí ele ficou sem nada, passando necessidade, aí ele caiu em si, arrependeu, voltou para a casa do pai, só que ele veio com uma consciência pensando exatamente, olha, eu não sou digno de ser filho. Vou falar com meu pai assim, pai, o senhor me trata como um dos seus empregados, porque os empregados de meu pai estão em muito melhor situação do que onde eu estava. Mas quando o filho está chegando na casa do pai, o que o pai faz? O pai corre, abraça, beija, coloca o anel, coloca a sandália, manda matar o boi gordo, faz um churrascão, uma festa, e aí conclui-se a história assim, olha, assim há júbilo diante de Deus quando o pecador se arrepende. Eu e você. Né? Isso é a graça. O filho volta sem direito, mas a graça transborda na vida dele, ele é restaurado, é abençoado, abençoa todo mundo da fazenda, porque mataram o boi gordo e fez um churrasco para todo mundo, e até a vizinhança, todo mundo foi abençoado. Isto é a graça, irmãos. Isto é a graça de Deus, ok? Mas vamos para o último ponto aqui para a gente encerrar. Versículo 16 e 17. Então, somos pecadores, todo homem sem Jesus é pecador, não tem jeito, a pessoa sem Jesus ela está debaixo da escravidão da carne, do mundo do diabo. Às vezes a gente vê esses filmes com esses índios bonitinhos, saradinhos, é só no filme. Fora do filme, lá na tribo indígena, é pecador. Às vezes a gente vê esses filmes lá do Oriente Médio, lá Dubai, né, os muçulmanos, o pessoal rico, bonito, aquela pele bonita, só no filme. Lá é tudo pecador. E a pessoa sem Jesus não tem limite para o pecado. É cada dia um pecado pior. Mas a graça de Deus, Jesus Cristo, que é a expressão da graça, é suficiente para cobrir o nosso pecado, transbordar e ainda nos fazer canais de bênção para outras pessoas. Ok? Mas aí o último versículo é sobre isso que nós queremos falar. Deus é glorificado quando nós somos instrumentos da sua graça. Então ele te perdoou, apagou o seu pecado, te deu graça, agora ele quer que você se torne um canal da graça de Deus. Amém? Olha o versículo 16 e 17. Vamos, eu vou ler o 16, vocês leem o 17 para mim, por favor. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, o maioral, o pior, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Podem ler. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmãos, a graça de Deus não pode ter um fim em nós mesmos. Não pode. Você foi perdoado, foi agraciado, foi abençoado, foi transformado. Agora Deus quer que você seja um canal da graça. Paulo fala, eu era o pior, era o maioral, era o principal, mas agora eu me tornei modelo para levar essa graça. E depois Paulo fala lá em 1 Coríntios 11:1, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Efésios ele fala, sede meus imitadores, como filhos amados.
Então Paulo está dando o exemplo, o modelo, a orientação para nós. Você foi alcançado pela graça? Amém? Agora Deus quer que você se torne um canal da graça de Deus. É isso aqui. E quando nós nos dispomos para sermos esses canais de graça, Deus é glorificado. Aí ele encerra como se fosse aqui uma exaltação. A ideia que os comentaristas dizem é como se Paulo tivesse quase que gritando, né? Assim, ele está falando, eu era o pior, o principal, o maioral, está aí o meu currículo, todo mundo sabe. Aí você, mas a graça me alcançou, transbordou. E aí ele dá um grito assim, né? Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos, amém. Se fosse pentecostal, vocês iam ficar surdos, né? Mas é essa ideia, que ele ficou tão extasiado, tão maravilhado, que ele não aguentou e soltou a voz. Irmãos, na teologia nós chamamos isso de glorificar a Deus. Não é você ficar falando glória, 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 não. É você falar o que Deus fez na sua vida. Se você olhar no Google, no dicionário, essa palavra glorificar, ela é bem conhecida dos jovens de hoje. A palavra glorificar é aquela mesma palavra que quando você tira uma foto bonita, não minha, né? Estou falando você. Aí você tira uma foto, aí você manda para o Facebook e depois você aperta lá, publicar. Pum. Essa palavra publicar é sinônimo de glorificar. Aí você publicar, aí todo mundo vê. Seus amigos, as pessoas que estão na sua lista lá, né, adicionados, você publicou aquela foto, todo mundo da sua convivência, do seu grupo de relacionamento, todo mundo vê aquela foto. E agora você foi alcançado aquela graça, você vai glorificar a Deus. Todo mundo vai ver Deus em você. Amém? A graça vai transbordar, as pessoas vão olhar, o Ronaldo, olha lá o Ronaldo, o Gaguinho. Agora ele é... Gente, irmãos, tem umas coisas que às vezes Deus faz, só para consolar o coração da gente. Teve um dia eu estava triste, angustiado. Aí eu estava lá no supermercado BH, comprando biscoito de salpete, um cafezinho depois do culto. E aí, assim, bem assim, né, down. E eu ia pregar daí a pouco, né, estava assim baixo, né, cheio de pecado, pensando nas coisas da vida. Aí duas moças, passou uma por mim, daí a pouco passou outra. Aí eu olhei, fiquei pensando. Aí ela disse, ô Ronaldo, eu disse, oi, você está lembrando? Estou lembrando. Eram duas irmãs da nossa época de juventude, né, de balada. Aí elas conversaram um pouquinho, pá. Aí eu virei assim para pegar o biscoito, estava procurando um copo descartável, eu virei para pegar o biscoito. Aí eu vi elas falando assim, ele é irmão do Robson, do Edinho e tal, do Sacola e tal. Aí você, mas o Ronaldo mudou demais, ele não é mais aquela pessoa, não. Eu disse, Deus, misericórdia, né? Eu disse, mas ele agora é muito diferente. Aí eu disse, amém, queira Deus, né? É a graça, irmãos, que ela alcança e transborda, e aí você vai glorificar a Deus, testemunhar de Deus, mostrar Deus na sua vida, né? Em 1 Coríntios 10, 31, né, é um versículo muito clássico sobre isso, que fala assim, olha, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 31, alguns sabem de cor, eu lerei aqui, olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Tudo que você fizer tem que mostrar Deus na sua vida. É a graça de Deus, não é porque você é melhor, nem pior. É a graça de Deus transbordando na sua vida. A gente costuma publicar algumas coisas às vezes, quando Deus abençoa, a gente coloca lá assim, SDG. Né? Vocês estão vendo invertido, né? SDG, só lhe deu glória, né? Na teologia significa, né? A Deus toda a glória, significa o que eu fiz é tão somente para render glória a Deus, para que Deus seja visto naquilo que nós fizemos. Então é essa a ideia de Paulo aqui, né? Eu fui alcançado, fui abençoado, fui transformado, a graça transbordou e agora Deus está sendo glorificado. E Paulo vai se tornar aí o maior missionário, o maior plantador de igreja, né?
por causa da gratidão no coração, né, o transbordamento da graça. E aí depois ele escreve Romanos, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, irmãos, essa é a questão. Até onde você está disposto a ir para glorificar Deus, para mostrar Deus? Até onde estamos dispostos a ir para revelar Deus para outras pessoas? O que estamos dispostos a entregar para glorificar Deus? Todos nós temos algum pecado de estimação, aqueles pecadinhos que a gente não quer largar. Nós precisamos largar esses pecados, deixar a graça tirar isso da gente. Até onde você está disposto a entregar? O que você precisa entregar para que a graça transborde na sua vida? Qual sacrifício estamos dispostos a fazer para a glória de Deus? O cristão, por natureza, é uma vida de sacrifício. Mas às vezes a gente pode sacrificar mais para Deus. Amém? Até onde, irmãos, né? Você está disposto a ir? O que você precisa entregar? Qual sacrifício você precisa fazer? A mesma graça de Deus que alcançou Paulo, abençoou Paulo, mudou Paulo, está sobre nós hoje. E após ser alcançado por essa graça transbordando, Paulo não mediu esforços para levar o Evangelho. A tempo e fora de tempo, ele foi levando essa graça, né, para o trabalho, para a escola, para a vizinhança, na família. Paulo tornou-se um canal da graça de Deus, aonde Paulo passava. Paulo era o principal dos pecadores e tornou-se o principal missionário para levar a graça de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Provavelmente nenhum de nós aqui seremos tão pecadores quanto Paulo. Dificilmente. Mas a mesma graça está sobre nós. A mesma graça que alcançou Paulo e capacitou Paulo está sobre nós hoje. Mas veja bem, se Paulo era o pior dos pecadores e depois tornou-se o maior missionário, o que Deus não pode fazer na nossa vida com a graça dele? Entenderam? Se Deus pegou um homem que era tão ruim, tão pecador, blasfemo, perseguidor, insolente, e transformou nessa graça tão grande, imagine se você entregasse nas mãos de Deus, na graça de Deus, o que Deus não pode fazer através da sua vida, lá na sua família, no seu trabalho, ou na sua escola, aonde você estiver. Deus quer te usar como canal da graça dele, amém? Então, para concluir, primeiro, entregue a sua vida para Jesus. Não tenha medo, não tenha reservas, né? Se Deus teve misericórdia de Paulo, Deus vai ter misericórdia de nós, amém? Entregue a sua vida para Jesus e a graça de Deus vai transbordar e vai abençoar outro. Segundo, creia no perdão de Deus para você. Todos nós temos algum pecado que nós cometemos em alguma época na nossa história, a gente acha que Deus não perdoou. Se você pediu perdão, Deus te perdoou. Mas pastor, e se eu tiver repetido? Deus perdoou de novo. Você pediu perdão, arrependeu? Pode ser 100 vezes, Deus perdoa. Irmãos, preste atenção nisso. Deus está mais pronto para perdoar do que nós estamos prontos para pedir perdão. Às vezes nós achamos que Deus não nos perdoa. Essa semana aconteceu um fato inusitado, me fez lembrar um pecado de quando eu converti, 30 anos atrás, e eu comecei a pedir perdão do pecado de novo. Eu disse, a graça já cobriu. Entende? Entregue a sua vida para Jesus, creia no perdão de pecados e viva para a glória de Deus. Se você tem gratidão no coração, se você tem Jesus no coração, então a graça de Deus está sobre você, e essa mesma graça que estava em Paulo está sobre nós e quer nos fazer canais da graça. Não deixe o diabo colocar coisas na sua cabeça. Deus te perdoou,
E Deus quer te usar para levar a graça dele para outras pessoas. Amém? Vamos orar?